Alô, fera! Vem diploma, história com VV, Enseja, aula 2, capítulo 2, tá? Essas 9 aulas, 9 capítulos do seu programa. Bom, fera, você estudou comigo cultura, identidade, memória. Hoje a gente vai construção do território. Poxa, VV, você é historiador, esse é um tema da geografia. Na verdade, esse é um tema de ciências humanas, fera, não esqueça. Estamos aqui para dialogar história, geografia, ciências sociais, filosofia. Na sua aula de hoje, você vai estudar basicamente a interdisciplinaridade entre história, geografia e ciências sociais, a sociologia. Afinal, eu não tenho como trabalhar território sem usar os conceitos da geografia. Eu não tenho como trabalhar território sem utilizar a ideia de história, a ideia de contexto histórico em que esse território está inserido. E, obviamente, quem constrói o território é a sociedade. Então, vem comigo, monstro. Fera, quando a gente trabalha essa parte aqui conceitual, eu já te expliquei na nossa última aula que se você não definir o conceito, dificilmente você vai se dar bem na prova, tá bom? Então, primeiramente, fora Temer. Segundo, a gente pode começar trazendo aqui a construção da definição do conceito de território. Bom, fera, eu estou trazendo aqui um conceito que eu utilizo muito. Um geógrafo chamado Milton Santos também vai utilizar. E aqui a gente pega uma carona com a geografia, surfando um pouquinho na onda aí dos geógrafos, para dialogar com a história política, tá bom? E aí eu posso definir com você da seguinte maneira. Toda vez que você encontrar na sua prova o termo território, eu quero lembrar aqui para você que o território é o limite do poder. E se a gente vai falar de poder, a gente vai falar de muita gente grande, né? Vamos lá. Fera, um dos autores mais utilizados pelo INEP em suas provas, o que inclui o Exame Nacional do Ensino Médio, que também vai incluir o Enseja, o Exame Nacional da Educação de Jovens e Adultos, é um francês que faleceu lá em 84, viveu no nosso século passado, chamado Michel Foucault. Estava vindo aqui para o Rio de Janeiro, minha esposa estava dormindo nas turbulências do avião, ele estava lendo o Foucault, porque o Foucault está em tudo, né? O pessoal diz que o Foucault é moda, mas na verdade é uma moda que não vai deixar de passar muito, ela não vai passar muito rápido, tá bom? Uma coisa que eu digo muitas vezes, meus alunos ficam pilhados. Se você for fazer um curso de ciências humanas, você vai estudar o Foucault. Se você for para filosofia, for para ciências políticas, se você for para a própria pedagogia, se você for para história, você vai ler o Foucault. Se você for para a área de saúde, estudar medicina quando terminar o Enseja, se você for estudar fisioterapia, se você for estudar psicologia, que é um curso meio humanas, meio saúde, você vai estudar o Foucault. É impressionante. Talvez até em alguma cadeira lá ligada à filosofia, que são as cadeiras básicas do ciclo básico, também nas exatas das engenharias, talvez você também tenha lido alguma coisa do Foucault, tá bom? Então, o Foucault está em tudo, o Foucault está em tudo porque o Foucault estuda esse objeto incrível, interdisciplinar chamado poder. Durante muitos anos, várias correntes de pensamento discutiram de uma maneira muito forte o que deveríamos estudar para entender a realidade, para entender a humanidade e a sua ligação com o universo que a cerca. Então, muitos trabalhavam com a economia, o pessoal do materialismo histórico, Karl Marx, Friedrich Engels, um nome ótimo, inclusive, para pôr numa criança, né? Friedrich Engels é um nome sinistro, né? Imagina lá, seu filho, né? É um nome ótimo para botar no menino, tá? Vai dizer, mãe, por que eu me chamo Friedrich Engels, né? Ela vai dizer, porque mamãe te ama, meu filho, é um nome ótimo, um nome lindo. Já imaginou o aniversário do Friedrich Engels? O parabéns do Friedrich Engels? É pique, é pique, é pique, é pique, é hora, é hora, é hora, é hora. Friedrich Engels, Friedrich Engels, Friedrich Engels. Seria realmente um dia fantástico, incrível, memorável. Então, o pessoal do marxismo trazia essa ideia de estudar economia. Quando você chega lá no positivismo, os caras falavam em política, documentos escritos, no história linear. Quando você chega lá no movimento da Escola dos Análises, na França, em 1929, mais na frente a Nova História, o pessoal vai focar principalmente em cultura. Foucault, aparecendo aí como um finzinho da terceira geração lá da Nova História, ele vai trazer pra gente a ideia de que, na verdade, quando a gente estuda história, quando a gente estuda política, o próprio território, a gente está estudando as relações de poder. O poder pode ser definido de várias maneiras. A palavra poder tem várias origens. Eu posso trazer você
lá pro Império Romano, tá aqui o nosso bonequinho aí, né? Vestido de homem romano. Um abraço pro Michael, aquele gênio que tá lá nos assistindo lá de Olinda. Alô Rio Doce, aquele abraço pra Rio Doce, tá bom? E aí, eu poderia lembrar que do latim romano, poder vem da palavra polo. Polo faz uma referência a exercer poder sobre algo. Mas se eu trago você para a Grécia Antiga, o termo política, o termo poder, também tem uma relação direta com o termo polis, que na Antiguidade significava cidade-estado. Então, eu posso dizer que o poder tem a ver diretamente com quem manda. E se você observar direitinho, você vai ver que o poder está em tudo. Em todas as épocas da história humana, desde as microestruturas até as macroestruturas. Exemplo. Existe poder no Palácio do Planalto? Sim ou não? Sim. Quem é a representação máxima do poder no Brasil? Presidente da República, fora Temer. Né? Existe relação de poder na sua casa, fera? Sim. Quem manda na sua casa? Quem diz que manda é seu pai, mas quem manda é sua mãe. É óbvio, né? Mãe, a rainha. O resto, nadinha, né? Então, a gente vai ter essa relação de poder. Então, o Foucault, em livros como A Microfísica do Poder, Vigiar e Punir, e principalmente A Ordem do Discurso, vai discutir a questão do poder. E ele vai falar justamente sobre instituições normativas. Se a gente puder ser polêmico aqui para trabalhar um pouco com a educação, já que a gente pesquisa história da educação, o Foucault vai comparar as nossas escolas com presídios e manicômios. Também com hospitais. Parece que a gente está fazendo algo errado, né, com os nossos alunos, né? Parece que a nossa escola do século XXI, na verdade, é a escola do século XIX, tá bom? E aí fica um abraço para o nosso ministro da Educação, né, que tem uma formação um pouco diferente, né? O Brasil é um país fantástico. O ministro da Educação entende de gado, né? A gente já teve ministro da Educação, gente que era ministro da Economia, gente que era da Saúde. Ministro da Saúde, gente que era da Economia. Realmente tá tudo errado esta merda, né? Mas então, vamos lá. Então, fera, eu tenho aqui que o território é o limite do poder. Quando você traça e estabelece um território de uma nação, de um estado, são termos que a gente vai trabalhar em outra aula, você está dizendo até onde aquilo pertence a alguém. Então, nossa, você pode encontrar essa noção de poder, ela sendo cristalizada em vários lugares do mundo. Recentemente, o Donald Trump, né, eleito presidente norte-americano, esse mundo só melhora, não melhora. Ele traz lá no seu discurso a ideia de criar um muro para separar os Estados Unidos do México, para impedir que os mexicanos cheguem aos Estados Unidos. O que muita gente não sabe é que esse muro já existe. Obviamente ele não é um muro enorme, ele não é no padrão que o Trump quer construir. Mas isso mostra uma relação conflituosa em algumas situações. Não em situações comerciais. A gente sabe que o México é usado como quintal dos Estados Unidos. A principal fábrica de Coca-Cola no mundo fica no México. Afinal, a mão de obra é muito mais barata. Então, essa relação de poder que vai estourar no conceito do território tem muito a ver com a relação entre as nações. Aqui na América do Sul você vai encontrar fronteiras brasileiras com outros países vizinhos da América do Sul, onde você pode passar andando normalmente, colocar um pé de um lado e um pé do outro, né? Isso me lembra uma vez, onde eu dava uma aula onde eu citei a linha do Equador, e um ninja perguntou: VV, onde passa a linha do Equador? Eu disse: olha, fica mais ou menos aqui no globo terra. Ele disse: mas eu quero vê-la. Eu disse: não, mas não tem como ver, a linha do Equador é uma linha imaginária. Ele disse: tá bom, você só acredito se eu ver. Eu disse: tá bom, cada um com sua loucura, tá bom? Acho que ele queria brincar de pular, né, gente, a linha do Equador. Hemisfério norte, hemisfério sul, hemisfério norte, hemisfério sul. Então é o seguinte, a gente vai trabalhar aqui com essa ideia de que o território é o limite do poder. As fronteiras sempre estabelecem até onde você manda, até onde alguém manda, até onde algo pertence a alguém, tá bom? E aí, obviamente, se eu estou falando de conflitos, se eu estou falando de limites territoriais, eu vou trabalhar com os confrontos sociais no nosso território nacional. VV, o Brasil é um país que tem vários confrontos sociais, sim? Sim, bastante, né? Um país de formação histórica altamente desigual, um país que teve sua história contada pela elite, e uma elite que desde a era colonial trazia tradições, uma elite que está ligada diretamente ao homem branco e dono de terras. Então, na construção histórica brasileira, se você não é homem, se você não é branco e se você não é dono de terra, professor, eu sou homem, sou dono de terra, mas não sou branco, não importa muito. Eu sou branco e sou homem, mas não sou dono de terra, não vai importar muito, né?
provavelmente você seria negligenciado. Então, a construção do território brasileiro, ela tem os reflexos da nossa formação histórica. Se eu pego lá com você o Sérgio Buarque de Holanda, o pai do Chico Buarque, né, que para quem não sabe escreve essa obra clássica aí da antropologia e da história brasileira, esse cara vai trazer lá pra gente todo um perfil. E aí, imagine, isso fez com que durante anos a mulher desaparecesse da formação histórica do Brasil, o negro desaparecesse, o homem pobre, independente de cor, desaparecesse. Então, fera, esses confrontos que vão formar o nosso território nacional, eles vêm de muito tempo atrás. Então, um dado que eu gosto muito de citar é o dado que faz referência às mudanças no espaço geográfico do Brasil. Primeiro, eu poderia lembrar para vocês que o Brasil é o país que tem o maior território da América do Sul de longe. Se você pega a América do Sul inteira, você vai perceber muito facilmente que todos os países vizinhos cabem dentro do Brasil. Na verdade, o Brasil é o grande país, territorialmente falando, da América do Sul. Temos a Argentina, né? A Argentina também é grande, mas é idiota, aí não conta muito, né? E a gente vai ter lá também o Chile, que é grande, mas é estreito, né? O Chile lembra muito aquele seu amigo que você chama de vareta, né? De tão magro que ele é. Quando ele está de frente, você pensa que ele está de lado. Quando ele fica de lado, você pensa que ele já foi, né? Mas todos os outros países são pequenos. Eles são muito pequenos, muito pequenos. Isso significa que é uma formação histórica e territorial desigual. Então, se eu trago você para a Era das Grandes Navegações, eu lembro que portugueses e espanhóis dividiram a América com o tal de Tratado de Tordesilhas. E esse tratado, ele estabelecia que os portugueses ficariam com uma faixa de terras interessante, mas não o que o Brasil é hoje. Monstro, se você pega a linha de Tordesilhas, você vai ver que nós roubamos terra para o território atual, para cima, para o lado e para baixo. Só não roubamos para o outro porque não dava, tinha o Atlântico, né? Mas como o brasileiro é engenhoso, a gente roubou mesmo assim, Fernando de Noronha. Aqui pelo de Fernando de Noronha, falar em off aqui, né? Que é de Pernambuco, mas deveria ser do Rio Grande do Norte, na verdade, né? Alô, pessoal do Natal assistindo aí, aquele abraço, tá bom? Então, nós temos uma formação de território desigual. Esses portugueses chegam aqui, obviamente, essa ocupação histórica do Brasil é uma ocupação violenta, tá? Nossas crianças deveriam estudar história de uma maneira diferente. Muitas delas crescem como pessoas distanciadas de sua própria história, de seu próprio país, porque criam uma repulsa pela matéria. E por que criam uma repulsa pela matéria? Porque se encontra, muitas vezes, uma história mentirosa nos livros didáticos brasileiros, sobretudo nos infantis. Muitas vezes uma romantização da conquista, que tem tudo a ver com a deformação do território brasileiro. Por exemplo, a gente poderia lembrar para você que deveria ser retirado para ontem dos livros didáticos o conceito de descobrimento. Nada foi descoberto no Brasil. O Brasil já existia, ele só não tinha esse nome. A ocupação da América havia acontecido provavelmente pelo Estreito de Bering, segundo a grande arqueóloga Niede Guidon, que também é um nome fantástico para pôr numa pessoa, né? E você vai encontrar lá essa ocupação acontecendo milênios de anos antes. Então, quando esses portugueses chegam aqui e chamam todo mundo de índio, aquela conversa fiada, aquela história de dizer que estavam achando que estavam nas Índias, obviamente mentira, né? E o que é que eu quero que vocês entendam? Essa ocupação de território, ela é uma ocupação violenta. Eu lembro que no ano 2000, a Rede Globo, a Rede Globo de televisão, ela criou lá toda uma coleção chamada Brasil 500 anos. Acho que a cada vez que a gente fala isso, um historiador morre nesse país, né? O Brasil é um país que arqueologicamente vai datar de muito tempo antes. E, obviamente, a história do Brasil não se inicia em 1500. Quando os portugueses chegam aqui e chamam de Ilha de Vera Cruz, a Ilha de Cruz Verdadeira. Depois percebem que é terra firme, mudam seu nome para Terra de Santa Cruz. E por isso não deu certo, né? O pessoal de Pernambuco entendeu a piada. E a gente vai encontrar depois o nome Brasil proveniente de uma madeira chamada pau-brasil. Mas a nossa história não se inicia ali. Tupis, Guaranis, Caraíbas, Yanomamis, índios caetés, que eram canibais, na costa do litoral de Pernambuco e das Alagoas, índios potiguares. Esses caras viviam aqui muito antes, esses homens e mulheres viviam aqui muito antes. Então, obviamente, a formação da ocupação histórica do Brasil faz parte de um processo violento. Por que comemorar o Brasil 500 anos? Comemorar que chegaram aqui, estupraram as pessoas, mataram pessoas, tomaram território, enfim. É essa a história que a gente reproduz quando a gente não consegue entender bem o conceito de território. Então, é muito engraçado. Hoje você vai encontrar muitas pessoas trazendo essa ideia de o meu país não presta, eu tenho que ir para a Europa, eu preciso mudar de lugar.
Mas de onde vem essa carga? Por que países europeus são tão desenvolvidos? Nossa, mas a educação na Inglaterra tem padrões maravilhosos. Pois é, mas quantas Índias foram necessárias? Quantas explorações do neocolonialismo foram necessárias, né? A gente vai voltar a falar em breve sobre economia, mas eu vou deixar uma pergunta importante para você. Com quantos pobres se faz um rico? A gente reflete sobre ela em breve. Mas então, fera, essa ocupação de território, ela é altamente desigual e ela vai atender diretamente, ela vai atingir diretamente as populações nativas brasileiras. Por isso que eu vou destacar um tópico aqui que eu acho que é o mais importante da sua aula de hoje, porque ele é tendência. VV, por que você está falando aí das questões que vão estar no Enseja, se ninguém viu a prova? Você está comendo bosta de cigano? Não. Mas eu estou apostando com você. E eu garanto que eu costumo ser bom de aposta. Fera, é tendência. Pegue o Exame Nacional do Ensino Médio. Ele também é feito pelo INEP. Eu vou encher o seu saco dizendo isso várias vezes. E você vai perceber que se tem patrimônio histórico na prova todo ano, também tem índio todo ano na sua prova. Lá na prova do Enseja vai ter índio sim, vai ter de novo, e se reclamar vai ter 500 vezes, tá bom? Então, por quê? Primeiro porque não tem como falar de território no Brasil e não lembrar do índio. Não tem como. Você olha para a noção de território no Brasil e vai lembrar dos índios, entre aspas, como os donos verdadeiros desse território. E esses caras vão ser obviamente massacrados, vão ser obviamente escravizados durante muitos anos. E o ensino da cultura indígena, o ensino da cultura africana no Brasil, que fazem parte das matrizes de formação cultural do nosso povo, ele é lei, ele é obrigatório, para que não se esqueça. Como dizia o historiador Eric Hobsbawm, essa é a função do historiador, lembrar o que muitos querem esquecer, tá bom? Então, quando a gente fala desse conflito territorial, a gente está falando de um choque étnico muito forte. Poderia citar com você as várias comunidades indígenas brasileiras que reivindicam seus direitos e muitas vezes não são ouvidas. Eu poderia citar aqui com você também, já que a influência da matriz afro é muito cobrada pelo INEP, que é a sua banca, a existência de comunidades quilombolas no Brasil. Como assim, Vevê? Os quilombos são da época colonial, então o que são comunidades quilombolas? Bom, gente, quando a gente fala em comunidades quilombolas, a gente está falando dos descendentes diretos dos nossos ex-escravos africanos. Essas comunidades existem muito. Se você vai ao interior da Bahia, você vai encontrar várias. Existem inclusive comunidades quilombolas urbanas. Alô, pessoal de Olinda, aquele abraço. Você vai ali no Xambá, aquela estação maravilhosa, né, que desafia uma famosa lei da física, a lei da ocupação dos corpos no espaço, né? Você que pega ônibus no Xambá às 6 da manhã, 6 da noite, sabe do que eu tô falando, né? Você vai encontrar ali atrás a comunidade do Portão do Gelo, que é formada por quilombolas. Por que o INEP, que é uma banca que organiza exames nacionais, avaliações nacionais, vai cobrar de você os índios e quilombolas? Justamente porque essas provas fazem um resgate do que não deve ser esquecido. Elas fazem um resgate de que a luta do índio, a luta do negro, a luta das mulheres, a luta das minorias é uma luta que deve ser da nação. Porque eles também fazem parte da parte étnica de formação do nosso território. Imagine um Brasil sem a ligação entre esses grupos. É praticamente impossível. Então a gente poderia lembrar que esse é um tema muito discutido na política, né? Há não muito tempo atrás, um congressista nosso, entre aspas, né? Ele abriu a boca lá pra falar besteira por ela, dizendo que quilombolas e negros e índios não serviam nem para procriar. Então é por isso que esse tema precisa ser discutido, para que nós não cometamos o mesmo erro do passado. Eu costumo dizer, a gente está dialogando hoje aqui com a geografia, mas eu costumo dizer que um povo que não conhece o seu passado está condenado a repeti-lo, tá, fera? Então, vamos lá revisar para fechar a nossa aula 2 do seu programa. Construção de território. O que é território? Limite de poder. O território estabelece até onde o poder é exercido, ok? O Estado exerce poder dentro de suas fronteiras, tá bom? Obviamente, no mundo moderno acontecem exceções. Os próprios Estados Unidos da América podem ser citados, tá bom? Mas o território é o limite do poder. Obviamente, por conta de ser limite de poder, ele vai trazer dentro de si confrontos sociais para a formação de um território, principalmente de uma nação, que a gente vai estar discutindo em breve. E
Se eu trago para o Brasil, eu vou lembrar que as mudanças no espaço brasileiro estão ligadas diretamente à história da ocupação portuguesa e estrangeira no Brasil, afetando diretamente minorias, entre aspas, que eram maiorias como índios, negros e quilombolas, entre aspas, tá bom? Então, meu fera, nós somos o Vem Diploma e estamos aqui com a nossa aula 2 encerrando. Fica comigo, a aula 3 está aí, saindo daqui a pouquinho.